Olá, rica noite para você. Sejam todos bem-vindos a essa nova live. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010 com certificação e desde lá venho usando essa técnica para atingir os meus objetivos e ajudar outras pessoas a atingir suas metas com maior facilidade e leveza. Hoje eu vou falar do famoso dinheiro tóxico, tá? E é uma imensa alegria poder estar aqui, poder contar com a presença de todos que estão chegando aí na live. E eu faço normalmente a dinâmica da seguinte maneira: eu conto, né, como é o assunto do dia, depois eu dou uma rica noite para todo mundo e depois nós fazemos práticas de EFT para encerrar a noite. Tá? Eu estou muito contente porque essa é a semana que 6 lives estão concorrendo para o meu novo trimestre de mentoria próspera. Elas são pessoas que já participaram em outro momento de mentoria próspera comigo, mas estão participando dessa atividade com a promoção que eu criei. Eu criei a promoção que eu vou passar um vídeo para quem fez o primeiro trimestre. Perdão, é o contrário. Quem terminou o primeiro trimestre e for o vídeo mais curtido vai ter a minha mentoria do novo trimestre, e para quem está no segundo trimestre vai ter a possibilidade de receber 30 minutos de mentoria individual comigo. Então, desculpe. Então aí o que vai acontecer é que o pessoal tem toda essa semana para receber votos. Depois eu posso deixar o link dos 6 vídeos. E também posso compartilhar com vocês, né, os vídeos do primeiro trimestre. O pessoal tem muitos resultados, né? Eu fico muito contente assim, o pessoal poder usufruir de todo esse material. A mentoria ela começa agora em início de janeiro, né? E dura 3 meses. É diferente de um curso porque eu acompanho diariamente. É diferente de um atendimento individual. O atendimento individual ele tem resultados no primeiro atendimento, mas não é como tu todo dia receber um material para praticar em 20 minutos, né? Tem uma live uma vez por semana que é fechada para o grupo, que tu vai estar participando, como tem sido esses 2 primeiros grupos que já participaram. Essa é a minha 3ª edição da mentoria, e aí o pessoal em 3 meses tem a vida transformada. Então, esses vídeos o pessoal está contando algumas transformações que tiveram coragem de fazer vídeos, né? Estão contando algumas transformações que já atingiram com a mentoria. E eu agradeço se todos depois puderem ir lá e votar, pelo menos em um dos vídeos, né? O que você mais gostar vai estar me ajudando a dar esses presentes, né? Então, o pessoal tá chegando ali, aí coisa boa, fico muito contente. Eu quero falar sobre a questão de um dos 5 tipos de dinheiro, que é o dinheiro tóxico. E eu quero falar especificamente que esse é um dos assuntos tratados na mentoria. Né? Aqui, claro que não... coisa querida, a Rosemar está dizendo, adoro as mentorias. Claro que aqui eu não consigo esgotar o assunto completamente, né? Mas eu quero falar de umas questões assim bem importantes. Né? Então, para começar, o que é o dinheiro tóxico? É todo o dinheiro devido a você, ou que não veio que era para vir de forma judicial não veio, ou que foi muito difícil para vir, mesmo vindo, ou que nunca veio, né? Você emprestou um dinheiro e não voltou, ou teve cheque emprestado e deu problema, né? Todas as suas heranças que não chegaram até a sua mão, ok? E a importância das pessoas terem essa condição liberta, né? Para poder seguir, para poder usufruir de mais, né? De mais coisas, de mais que o universo tem. E aí a energia da pessoa fica toda presa na questão. É esse o grande motivo que uma pessoa que tem dinheiro tóxico, tem questões com dinheiro tóxico, ela não prospera, ela não vai para frente, ela não
não tem outros resultados, e inclusive pode ficar doente, né? Doente fisicamente se ela não resolver a questão. Indiferente do motivo que a pessoa segure, né, essa questão com ela, porque mesmo sendo um evento passado, é um dinheiro que ela tinha direito, né? E isso faz com que ela mantenha a questão, a pessoa nunca, ou o grupo de pessoas, né, quando, por exemplo, é um dinheiro na justiça contra uma empresa, né, a empresa era para ter te pago alguma coisa e não te pagou, ou simplesmente entrou em falência, esse dinheiro nunca chegou até você, tá? Questões familiares, né? Puxa vida, se eu for contar todas as questões familiares antes das minhas questões, aí já daria outra live, né? Porque as questões familiares também contam nesse dinheiro tóxico, que a gente tem essas histórias com a gente, né? E fica segurando por pertencer àquela família, né? Para mostrar que tá junto, para mostrar que mesmo não conseguindo resolver, a gente está carregando aquilo por solidariedade à família, mas indiferente da razão que a gente esteja carregando esse tipo de dinheiro, que é o dinheiro da dívida de outros conosco, ou de outros com nossos entes queridos, ou entre familiares, né? Entre amigos, entre colegas de trabalho, né? Eu já cansei de contar a história eu tive muitas dívidas ao longo da vida, né? Eu tive dívidas a receber ao longo da vida, muitas dívidas, e assim, quando tem o caso famoso, né, do colega de trabalho que eu emprestei um dinheiro para ele quando ele mais precisava. Deixa eu ver há quanto tempo atrás, eu nem conhecia a EFT ainda, quando eu emprestei foi 2001, e aí foram 10 anos sem ele me pagar. Vocês imaginam que eu carreguei, né? Eu olhava aquele cheque, que era o cheque de garantia que ele tinha me dado, mas que eu não podia depositar só no mês seguinte. E eu guardei aquele cheque por 10 anos. E eu lembro que eu pensava assim, eu não posso esquecer dessa dívida, eu não posso esquecer. Então deixa esse cheque aí mesmo, eu não podendo ser ressarcida. E toda vez eu olhava e ficava na porta da minha geladeira. Eu tenho um saquinho um saquinho plástico que eu boto as contas ali, né? E para ficar visível eu botava dentro daquele saquinho, então eu tava sempre vendo. Aí teve uma época que eu comecei a botar numa gaveta, quer dizer, eu escondi o problema, né? Mas ele continuava lá, aquele cheque velho, né? Sem utilidade, continuava lá. E aí quando eu fiquei sabendo que ele estava grávido, que ele ia ter o terceiro filho e me devendo, aquilo me deixou colapsada, né? Me levou à loucura, tá? A loucura mental, né? Porque na frente era um colega, eu não dizia nada para ele. E aí eu precisei fazer muita EFT, né? Eu decidi, porque daí já na época eu já conhecia a EFT em 2011, e aí eu disse, não, agora é a vez, é atacar essa questão. E aí eu fiz uma semana de EFT, na semana seguinte ele me fez uma proposta pelo Facebook, ele me fez uma proposta para quitar a dívida, ele me procurou. Sendo que vezes anteriores eu já tinha procurado, já tinha desistido de procurar ele para ele me pagar, né? E ele nunca foi indelicado comigo, mas sempre tinha aquela dívida, né? Então, para mim era extremamente injusto, não era correto o que ele tinha feito, como ele estava partindo para uma vida com mais custos se ele não tinha me pago, né? Ajudei ele quando... Então, são todas essas justificativas que mantém, né? Mas a questão é que a pessoa nunca, né, se deu o trabalho de dizer, pelo menos, que não tinha condições de pagar. Né? Ou que queria ver uma maneira de pagar parcelado, nem isso ele mencionava. Então todas as vezes que eu o abordei, né, ele ficou só despistando o assunto e nunca trouxe nenhuma conclusão. Quando ele veio, depois de uma semana de FT, só pro dinheiro tóxico da questão dele, e ele veio me procurar, né, eu fiquei surpresa, porque no final das contas eu não sabia que ia ser tão rápido o efeito que ia fazer eu ter trabalhado aquilo. Primeiro me deu um alívio,
porque tudo aquilo estava morando dentro de mim, consumindo a minha energia, impedindo de eu ter outras realizações, porque meu dinheiro, que é a minha energia, estava naquela questão, tá? Então, a energia da gente o que a gente come ao longo do dia é energia para a gente gerenciar tudo, até as questões antigas. Né? A gente gerencia a reprodução celular, a gente gerencia o básico do corpo, né? A parte de sobrevivência do corpo, de manutenção da boa saúde e também as questões não resolvidas. E aí, no final das contas, veio aquela sensação assim, ai, coisa boa que eu fiz essa semana, né? Vamos para a próxima semana, vamos ver como é que estão essas emoções. E aí ele fez contato comigo, ele me fez propostas, eu fiz contrapropostas, e em 10 minutos nós resolvemos como é que ia ser todos os pagamentos. Quanto tempo, qual era o montante total, quanto tempo ele ia me pagar. E o interessante é que em nenhum momento eu tive dúvida que ele ia me pagar. Mudou completamente, né? Antes de eu fazer os 7 dias de EFT para esse dinheiro tóxico, né? Para essa situação tóxica, eu tinha a sensação que eu nunca ia receber, porque já faziam, deixa eu ver, foi 2001, 2011, quando nós resolvemos tudo, foi 2014. Acho que foi 2013 ou 2014. Então, assim, nós combinamos 2 anos para ele me pagar, com juros, tudo, correção monetária, ele topou, ele aceitou pagar aquele valor todo mês, e quando fez o último pagamento, me agradeceu, eu agradeci ele, e nós continuamos a mesma coisa, a mesma amizade, só que eu não empresto mais dinheiro. Mas, assim, a gentileza um com o outro continua igual. Onde ele me vê, ele conversa, pergunta como eu tô, como meu marido tá. Eu pergunto como tá a família dele, que agora ele tá aposentado também. Mas muito interessante, né? Eu limpei a questão e na verdade, o que estava impedindo o dinheiro vir para mim era a minha própria resistência, o meu próprio foco no conflito do porquê que ele não me pagava. Por que não estava acontecendo? E aí a grande pergunta de $1 milhão é, né? Eu vou ficar nessa questão se a pessoa nunca me pagar. Nesse caso, a pessoa me pagou. Mas se a pessoa nunca me pagar, eu não vou acessar mais nada, não vou ver mais nada, né? Eu não vou ter mais nada, eu vou ficar por isso mesmo. Ou vou me abrir para acessar outras coisas, ou vou me abrir para o que o universo tem para mim, por aceitar vir por outras fontes. Que esse trabalho eu fiz com um cliente meu que estava bem resistente, ele tinha questão de herança, que eu já falei isso numa outra live, mas tinha questão de herança que a mãe dele queimou toda em negócios que faliram, e ele dizia assim para mim, poxa, Nara, esse dinheiro que minha mãe queimou me faz falta. E eu disse assim, então te abre para outras fontes. Para esse dinheiro vir por outros caminhos. É o único caminho que pode vir dinheiro, é uma situação de escassez. E a necessidade de estar no conflito. E a necessidade de manter o conflito. A necessidade de mostrar que o outro está errado. E aí o rapaz aceitou fazer a sequência, né? E deu poucos dias, ele conseguiu uma bolsa de mestrado, que ele nem tinha me contado que ele estava pleiteando. Ele conseguiu uma bolsa de mestrado, conseguiu uma nova sócia e até um novo amor. Como isso estava interferindo em tudo na vida dele, ele estava todo amarrado. E então a importância da pessoa se permitir seguir, permitir receber de outras fontes, e soltar o conflito. Lembrem, a pergunta de $1 milhão é, ok, a pessoa não me pagou, mas se ela nunca me pagar, eu vou ficar nisso o resto da vida? No sem, na falta, na escassez? Na atitude mental do conflito? Gastando toda a minha energia, minha vitalidade no conflito? É a grande pergunta, né? É a grande pergunta.
Então, assim, pra gente testar se a pessoa tem um dessas questões, né, ligadas ao dinheiro tóxico, tá? Que é um assunto assim, todo mundo teve alguém que alguma vez ficou devendo alguma coisa para ela. Todo mundo. Olha, é difícil uma pessoa não ter, emprestou um dinheiro e que nunca tenha, é muito difícil, tá? Eu conheço poucas pessoas. Lá na Índia, eles são assim, eles emprestam o dinheiro, eles não pensam que o dinheiro vai voltar, eles pensam assim, fiz uma coisa boa para aquela pessoa e o dinheiro foi, pronto. Né? Alguns devolvem dinheiro e outros nunca devolvem. E então isso teria bloqueado toda a prosperidade do meu marido se ele tivesse ficado nisso. Mas tem pessoas que ficam, ok? Que nem eu fiquei 10 anos naquilo, ok? Quem não estava me pagando, eu mesmo, ok? E ainda não estava acessando outras coisas do universo, certo? Então, assim, eu me lembro que na época que eu comecei a usar EFT, eu ainda vendia acessórios e mudou, minhas questões financeiras mudaram muito nas feiras que eu participava, eu ganhava 3, 4 vezes mais depois que eu liberei isso. Então, a importância da gente, eu lembro, foi o ano que eu mais ganhei, foi naquele 2011, dezembro de 2011, foi quando foi uma das últimas feiras que eu fiz, porque eu já estava focada na EFT, né, mas a questão toda era por que as coisas não estavam fluindo como poderiam para mim? Porque a minha energia estava travada no que não estava dando certo, no que não estava funcionando, no que não estava andando, na dívida, né? Na culpa do outro, em mostrar que o outro estava errado. Né? E aí tudo isso era minha própria energia de resistência. A resistência era eu mesma, com a manutenção dos pensamentos, com a manutenção dos sentimentos, a vibração que eu estava tendo com isso emitida para o universo. A Luciana está perguntando aqui, o mesmo vale para dinheiro de processos judiciais, indenizações? Sim, Luciana, é a mesma questão. Aquele dinheiro assim que para vir demora 5 anos, quando vem? Ou então, como muitas vezes acontece, que nem um colega meu entrou na justiça e teve depois de pagar 7 mil para o governo. Interessante, o meu processo foi arquivado. Fiquei até contente, né? Porque eu tava pensando, agora eu vou ter que pagar pro governo. Eu paguei para receber, né? Eu entrei na justiça para receber e vou ter que pagar pro governo. Não sei, naturalmente o meu processo foi arquivado, ok? Então, a Rosimara comenta, meu filho tem herança do pai falecido, não recebido faz 20 anos, isso pode estar me travando? Sim, porque se tu acha que é injusto, que nem tu tá colocando na postagem, Rosimara, enquanto tu achar que isso é injusto, enquanto a nota for alta para injustiça, enquanto existirem as imagens disso, enquanto existirem os desconfortos, principalmente a respeito disso, tem que fazer mais EFT. Eu recomendo sempre a técnica do palquinho, que aí a gente bota o dedão na cara da pessoa, e aí pode botar o dedão na cara do juiz, né? E dizer que isso é injusto e não sabe o quanto isso está impedindo a pessoa de prosperar, a pessoa de ter bens, a pessoa de se resolver na vida. É injusto, e quanto mais injusto é isso, ou seja, numa escala de 0 a 10 essa nota for mais elevada, mais a gente está segurando outras oportunidades, ok? E as pessoas ficam doentes, que claro, como elas ingerem uma quantidade de energia por dia, pode acontecer que elas fiquem doentes, ok? Elas ingerem uma quantidade de energia por dia, sólida, líquida e gasosa, né, de alimentos. O que acontece? Parte da energia vai nisso. Imagina, 20 anos segurando, enquanto achar que foi injusto. Qual é o oposto de ser injusto? É que muitas vezes eu não vou saber por que as coisas não andaram como eu tinha direito, mas eu me abro para novas perspectivas.
eu me abro, como seria se abrir para novas perspectivas? Aquele dinheiro vai ficar para trás, mas vai vir muito mais, porque o universo é infinito e abundante. Mas não adianta só falar, vai precisar fazer EFT. Outro dia eu ensinei a técnica dos prós e contras, né? Porque se manter numa atitude, porque mudar a atitude. E aí, nesse caso, porque pensar que é injusto e porque deixar de pensar que é injusto. Qual é a grande vantagem de manter o pensamento que é injusto? O governo tem que pagar. É direito adquirido. Mas qual é uma das grandes desvantagens? Não consigo partir para novas realidades. Não consigo acessar novas realidades. Não consigo usufruir de novas realidades prósperas, de saúde, de paz na minha mente, de bem-estar, de tranquilidade. Mas tem que pagar porque tem o direito. Então vai alternando uma frase com a outra. A frase que mantém a sensação de injustiça com a frase que diz que é melhor seguir. Por que é melhor seguir? Okay? E o outro ponto que também aparece, o que eu aprendi com essa questão financeira? Que eu também fiz uma live semana passada. Tem muitas vezes que a gente fica empacado numa questão porque a gente não percebeu a aprendizagem com aquilo ali. Mas se perceber qual é a aprendizagem, qual é o desenvolvimento, qual é a sabedoria. Eu estava vendo um filme até outro dia, 90 Minutos no Paraíso, do Netflix. É um filme evangélico, ok? Mas tirando a questão evangélica, ele é um pastor e ele sofre um acidente de carro, um caminhão passa por cima do carro dele numa ponte e ele fica praticamente entrevado, quebra ossos em várias partes, se desfacelam os ossos de várias partes do corpo, aí ele tem que botar metais no corpo e tem dor constante mesmo com analgésico. E aí ele depois de algumas cirurgias ainda no hospital, acho que ele ficou no hospital, eu não me lembro se foi 150 dias ou foi 140 dias, foi um tempão assim que ele ficou no hospital, porque é em cima de fatos, né? E aí o que é muito amigo dele também é pastor e vai visitá-lo. E começa a conversar com ele para saber como é que ele tá, né? E faz a pergunta: o que ele aprendeu com a história do acidente? Aí no filme ele comenta que aprendeu a deixar as pessoas também servi-lo, a receber da vida, né? Que era isso que ele queria dizer em ser servido pelas pessoas. Porque ele era um pastor, ele servia os outros, mas ele não se permitia ser servido, né? Que é uma maneira de dizer: universo, eu não quero nada. Eu não preciso de nada, eu me basto. Eu acho meio presunçoso isso, né? Mas ok, essa é a história do filme. E aí, a história depois mostra a pessoa, mostra as imagens da pessoa que passou pelo acidente. Ele passou, se eu não me engano, em 90 países o livro dele, né? O nome do filme é 90 Minutos Paraíso, que aí ele conta que ele viu o paraíso, né? Mas o que eu achei bacana da história é que quando ele tá falando com um colega de trabalho dele, que é muito amigo dele, esse colega faz a pergunta: o que é que você aprendeu com essa história? Que pra mim é um clássico, né? Essa seria a segunda pergunta de $1 milhão, ok? A primeira é: eu vou ficar nisso ou eu vou me permitir acessar outras fontes? E a segunda pergunta é: o que eu aprendi com tudo isso? Que é o que libera a pessoa para a primeira pergunta, da questão de se permitir seguir. Então eu quero dizer que uma imensa alegria ter todos por aqui. Eu quero dar uma rica noite, quero fazer uma sequência de FT com vocês e dar tchau. Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo desde cedo.
Rita, Rica Noite, já vão compartilhando aí, né? E lembre-se, quem quiser depois pode entrar no meu grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link do WhatsApp, porque eu tô passando as informações por esse grupo da nova mentoria que começa em janeiro. Rica Noite, Rita, Rosinária, Cleusa, Rosimara, Marcilene, a Jaqueline, a Miriam, a Camila, Luciana, Nelly, Maria Judite, a Carmen Júlia, Sônia, deixa eu ver se eu vejo mais alguém por aqui. Acho que eu já dei Rica Noite para Cleusa, mas não custa dar para ela de novo Rica Noite, né? E a todos que já participaram aí, né? Que já me viram nessa live de hoje. Agradeço muito a presença, é uma imensa alegria. Vocês precisam depois ir lá, curtir os vídeos, né? São 6 vídeos que estão concorrendo a um novo trimestre de mentoria. E o segundo prêmio é 30 minutos. É que eu tenho 2 grupos, na verdade, né? Eu tenho um grupo que vai ter direito à renovação ao novo trimestre de mentoria e um grupo que está terminando o segundo trimestre. Então, o grupo que está terminando o primeiro trimestre, que terminou agora no 1º de dezembro, tem direito a participar, o grupo de vídeos, né? A participar da renovação gratuita. E depois, no outro grupo, que é o que terminou o segundo trimestre, tem direito a 30 minutos de mentoria privada comigo. Então, eu quero dizer que muito bom ter vocês por aqui. Respirem fundo. E agora nós vamos fazer a sequência de EFT para encerrar a noite com chave de ouro. Ok? Quero que vocês pensem num evento que financeiramente não foi bem resolvido. Pode ser seu ou de algum parente seu. Então aí, o que vocês vão precisar fazer? Ver se tem imagem, quanto ainda vocês acham que é injusto isso, numa escala de 0 a 10, 10 é muito injusto, tá? Muitas vezes com parentes a gente acha mais injusto ainda, certo? Ou então clientes que usufruíram do serviço e nunca pagaram, tá? Ok? Muito bom. Respira fundo e solta. Então, vamos lá. Topo da cabeça. Essa condição que não consigo deixar ir. Entre as sobrancelhas, difícil esquecer. Canto do olho, difícil deixar para lá. Muito complicado. Eu tenho direito, mas não me foi pago. Estou correto sobre essa dívida, mas o dinheiro não vem. E parece que tudo está emperrado nessa área. Como minha mente e os meus sentimentos. Eu olho para trás e percebo ainda esse sentimento desconfortável quanto a essa pessoa que me deve. Porque isso tudo ainda não se resolveu. Porque ainda vinculo meu progresso financeiro, de saúde, a essa questão. Não tem como seguir e ver novas possibilidades. Essa dívida sempre vai existir. Mas talvez eu queira me abrir para o novo. Essa situação ainda me puxa para baixo, me drenando minha energia de realização. Só queria que a situação se resolvesse.
E se ela não se resolver, vou ficar sempre nesse limbo financeiro. Por algo que não tem a mínima chance de mudar. Percebo que tem muito mais por aí. O universo é abundante. Começo a perceber isso. E aceitar receber mais dele. Sem duvidar das possibilidades infinitas de suprimento. O suprimento vem por diversas fontes e eu aceito isso. Essa situação foi errada financeiramente. Mas eu começo a me abrir para novas possibilidades de ganhos, de ideias, de inspiração, de realização, inclusive financeira. Eu me permito me deixar seguir nas finanças e na vida. O meu mais alto bem e das minhas finanças. Respira fundo e solta. Eu agradeço então a presença de todos por aqui hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai depois para o meu canal do YouTube, que é youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Eu vou deixar esse vídeo lá como replay. E aí vou deixar na descrição do vídeo os links para quem quiser saber mais informações sobre a nova Mentoria Próspera, novo trimestre Mentoria Próspera, que está começando em janeiro. E também vou deixar os links para vocês votarem nos vídeos, que essa semana inteira estão concorrendo a um novo trimestre comigo e também a 30 minutos de mentoria privada. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Amanhã tem nova live, 8h30 da noite, horário de Brasília. Tchau!